Ok, então, vamos prosseguir nosso curso de programação linear. Vamos fazer a parte um da revisão de álgebra linear. Ops, isso aqui nem sempre está funcionando. Tá, deixa eu ver, tá aqui, ok. Bom, álgebra linear, nesse ponto, eu acredito que muitos de vocês já fizeram o curso, tá? E acho que ele é feito o quê? No começo do terceiro ano, alguma coisa assim, o fim do segundo, eu não lembro mais, tá? Bom, o fato é que a álgebra linear é bastante importante para a gente nesse curso de programação linear. Então a gente vai fazer uma revisão dos conceitos, porque talvez alguns de vocês não lembrem todos os detalhes. Tá? A gente vai fazer uma revisão um pouco maior do que está nos livros, porque ela ajuda a gente a compreender o que está acontecendo depois na estrutura do problema, a estrutura e a geometria do problema e alguns detalhes algorítmicos, tá? Então, bom, sem mais delongas, a gente lembra que a álgebra linear é o quê? Ela é uma extensão para dimensões mais altas dos conceitos e do ferramental disponível nos espaços euclidianos, né? Que seria o R2 e o R3. Tá? A gente pega aqueles conceitos que funcionam bem no mundo geométrico concreto e a gente leva leva para espaços de dimensões mais altas, maiores, tá? Estende o ferramental de uma maneira algébrica, tentando preservar a, a intuição geométrica. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Tá, bom, nos casos que a gente vai tratar, isso funciona quase sempre e eu vou mostrar, a gente vai tratar direitinho, vai mostrar para vocês onde essa intuição geométrica funciona e onde ela não funciona, quais são as adaptações que a gente tem que fazer, tá? E por outro lado, a álgebra linear também é um arcabouço abstrato que permite a gente unificar o tratamento de vários objetos que possuem uma estrutura linear, tá? Então, ela é muito útil para a gente lidar com os conceitos envolvidos em programação linear, tá? Com vetores, matrizes, poliedros e assim sucessivamente. Uh, bom, o que mais? Bom, aqui como eu já falei, esse curso não é um curso de álgebra linear, isso é apenas uma revisão, tá? Então, eu vou supor que vocês já estudaram isso em algum momento e vou fazer uma revisão dos pontos que a gente precisa, tá? Nós não vamos precisar de todo o poder, tá, da álgebra linear nesse curso. Basicamente, a gente vai ficar só em espaços vetoriais de dimensões finitas, tá, sobre os reais e algumas vezes sobre os racionais. Tá? O que a gente realmente precisa aqui são as definições de espaços vetoriais, subespaço, dependência e independência lineares, bases, projeções, tá? As transformações lineares, conceitos de dualidade e também a extensão para espaços conjuntos afins. Tá? E depois a gente vai estender isso com alguns conceitos de análise convexa. Tá? Conjuntos convexos e cones, a gente vai ver que eles têm um paralelo direto com conjuntos afins e espaços lineares. Ok, então, vamos começar acho que a primeira definição do curso, fora coisas mais simples. Tá, então imagina que a gente tem um conjunto aqui V, ups, deixa eu mudar a cor desse negócio. Acho que é essa, será? Isso. Tá, então imagina que a gente tem um conjunto V não vazio e a gente chama os elementos desse conjunto de vetores. Tá? E a gente tem um corpo F cujos elementos a gente chama de escalares. Tá? Então a gente tem lá um par V, F. Isso não está funcionando muito bem. E o corpo F que a gente vai usar em geral vai ser os racionais ou os reais. Tá? A maior parte do tempo serão os reais. Tá? E essa estrutura, tá, esse par VF, ele ainda é dotado de duas operações. Tá? Uma operação de adição vetorial, que a gente tem aqui, tá, que para todos x e y elementos em V, a gente tem que
a soma de x mais y pertence a V, tá? E essa operação de adição vetorial, ela tem as propriedades que ela é associativa, ou seja, x soma com y mais z é a mesma coisa que a soma de x mais y com a soma de z, para todos os elementos em V. Ela é comutativa, ou seja, não importa muito a ordem que a gente soma. Existe um elemento identidade para adição, tá, que é o zero, ou seja, qualquer vetor somado com o vetor zero dá o próprio vetor, e todo vetor tem um inverso, ou seja, tem um elemento em V tal que se a gente somar o elemento x com o inverso dele vai dar exatamente a identidade da adição. E a gente também tem uma operação de multiplicação escalar, tá? Que assim, para toda vez que a gente pegar um elemento, um escalar em F e um vetor em V, tá? Lambda vezes x é igual a lambda x, tá? E esse elemento aqui, lambda x, pertence a V, tá? Só que basicamente a gente pode imaginar como está fazendo a contração ou a dilatação de um vetor, né? Tá? A opção de multiplicação por escalar satisfaz as propriedades de associatividade, tá? Existe uma identidade multiplicativa, ou seja, que é o elemento unitário do corpo que a gente está usando, tá? No caso, por exemplo, 1 nos reais. E, além disso, as operações de adição e multiplicação, elas são distributivas, tá? Da forma que a gente está acostumado, tá? Vocês devem lembrar bem disso. Então, essa é a estrutura, tá? Conjunto V, um corpo F, uma operação de adição vetorial, uma operação de multiplicação escalar, um vetor, a identidade da adição, e um escalar, a identidade da multiplicação, é o que a gente chama de um espaço vetorial, tá? Conhecido também como espaço linear, muitas vezes na literatura. Espaço vetorial é um termo mais correto, digamos assim. Tá? E, em geral, a gente diz que a V é um espaço vetorial sobre F. Tá? De novo, F para nós aqui vai ser os números reais a maior parte das vezes, então a gente vai simplesmente falar que V é um espaço vetorial. E quando não falar nada além disso, vai estar subentendido que é sobre os números reais. Tá? Aqui tem uma proposição de prova simples, tá? Aliás, eu vou deixar bastante dessas como exercício, tá? Que vale a pena vocês sentarem e fazer, isso deve acontecer rapidamente, tá? Se você entendeu o que o mecanismo de álgebra linear quando você fez o curso lá atrás, tá? É uma excelente forma de você relembrar os conceitos que estão envolvidos aqui. Tá? Então, tenta provar essas proposições que eu vou deixar como exercício. Tá? As provas são extremamente simples e você não deve levar mais do que alguns minutos para fazer cada uma delas. Tá? Então, propriedade simples. Para um espaço vetorial sobre o F, tá? A identidade da adição, o zero é único, cada elemento possui um único inverso aditivo. Se a gente usar a operação de multiplicação por escalar com o elemento neutro ou da adição no corpo, ele funciona como um aniquilador, tá? E a mesma coisa funciona para o elemento vetorial, o zero vetorial. E se a gente multiplicar um vetor por um escalar menos 1, é como se a gente tivesse obtido o vetor menos x. Tá? Então, principalmente essa D aqui, as coisas funcionam como a gente quer, como se a gente tivesse obtido um espelho, tá? Do vetor x com relação à origem do plano do eixo ortogonal. Tá? Bom, vamos dar alguns exemplos que são os exemplos que a gente realmente vai usar. Tá? Importantes nesse curso, espaços vetoriais reais nesse curso importantes são as tuplas em Rn, tá? Que é o que a gente está acostumado realmente com vetor, e as matrizes em Rm por n. Tá? Então, o primeiro diz respeito exatamente aos vetores com n coordenadas, tá? São as tuplas R1, Rn é x1, x2, xn, tá? Onde a adição e a multiplicação por escalar são definidas de forma padrões, que a gente está acostumado, e a gente sempre lembra que os vetores são colunas. Tá? Muitas vezes a gente escreve eles dessa forma aqui, em linhas, tá? Como se fossem tuplas, mas na verdade eles são objetos geométricos e algébricos que são representados como as colunas. Tá? E eu coloquei eles aqui embaixo só para que a coisa fique clara. Ok, e o segundo é o espaço das matrizes.
tá? Matrizes com M linhas e N colunas. Novamente, a adição matricial é aquela que a gente está acostumado, e a multiplicação de uma matriz por um escalar é também como a gente está acostumado, tá? Cada linha de uma matriz é um vetor em Rn transposto, né? Tá? E cada coluna é um vetor em Rm, tá? Isso aqui vai ser bastante útil em muitas circunstâncias para a gente, tá? Em programação linear. E algumas vezes a gente denota a linha inteira de AI, a linha I por AI estrela ou por AI transposto, tá? E a coluna J por A estrela J ou por A maiúsculo J, tá? São notações que a gente vai usar frequentemente ao longo do curso. Tá? Um exercício simples, prove de fato que Rn e Rm vezes n são espaços vetoriais sobre os reais. Bom, tá? As definições já estão ali, basta verificar as propriedades, né? E nesse caso elas vão sair de forma bem elementar, essa praticamente direto. Tá? Então agora, conceito que realmente é importante em álgebra linear e principalmente em programação linear, tá? O conceito de subespaço vetorial. Tá? Então se a gente tem um espaço vetorial V sobre F, tá? Qualquer conjunto que seja subconjunto de V e esse subconjunto é não vazio, tá? Ele é um subespaço vetorial, um subespaço linear, tá? Se acontece o quê? Se para todos os vetores x e y que a gente tem em S e para todos os escalares lambda e μ que a gente tem em F, tá? A soma dos produtos escalares, ou seja, lambda das multiplicações por escalar, lambda x mais μy, tá? Pertence a S. Tá? Em que as operações de adição e multiplicação são como em V. Ou seja, um subconjunto S de V, tá? Não vazio, ele é um subespaço vetorial se ele for fechado pelas operações de adição vetorial e multiplicação por escalar. Tá? Sempre que você pegar elementos que estão em S e multiplicar por elementos que estão em F, você obtém elementos que estão em S. Tá? O fecho aqui é o que realmente é importante. Tá? E aqui estão alguns exemplos triviais de subespaços vetoriais, mas que vale a pena verificar as afirmações. Tá? Isso deve ser direto, às vezes um simples desenho para você se convencer de que isso funciona. Tá? Não precisa fazer uma análise formal. Tá? Então, obviamente, se a gente está num espaço R2, tá? Fixando a primeira coordenada, no caso aqui abscissa em 0, e deixando a segunda variável livre, tá? Isso aqui é um subespaço de R2, tá? Que é exatamente o eixo das ordenadas, né? Tá? Qualquer reta em R2 que passe pela origem 0, 0. Tá? Então, se a gente tem lá um espaço R2, tá? Qualquer reta que passa pela origem, ela é um subespaço. Mas detalhe, tem que passar pela origem, né? Tá? Se ela não passasse pela origem aqui, por exemplo, essa aqui não seria linear, ela seria afim. Tá? Tem que passar pela origem para ser linear, por quê? Porque o zero tem que pertencer ao subespaço. Isso é vetorial, né? Linear. Isso é claro. De novo aqui, se a gente tem tá no espaço R3, tá? Aqui a gente tem um subespaço que é um plano, né? Ou seja, o espaço R2 está dentro da R3. Aqui a gente tem uma matriz, tá? Triangular superior, nesse caso. Tá? Matrizes triangulares superiores, elas são subespaços de todas as matrizes. Aqui é uma matriz quadrada, né? 2 por 2, tá? Triangular superior. É um subespaço de todas as matrizes quadradas com entradas reais, 2 por 2. Tá? E aqui esse é um outro que é as matrizes simétricas, tá? Um espaço bastante interessante. São as matrizes quadradas, tais que elas são iguais ao próprio transposto. E o conjunto das matrizes quadradas simétricas é um subespaço do conjunto das matrizes. Tá? Então, operações simples que a gente faz em espaços vetoriais agora. Tá? Isso é importante saber. Então, se a gente tem V1 e V2, dois espaços vetoriais sobre o mesmo corpo escalar. Tá? A proposição primeira simples. A interseção de espaços vetoriais é um espaço vetorial.
tá? E a prova é bem direta, né? Tá? Então pega x e y, dois vetores que estão na interseção dos dois espaços, tá? E pega dois escalares em F, tá? Então, como a gente sabe que o x e o y, eles pertencem ao VI, por exemplo, ao espaço V1 e também pertencem ao espaço V2, e o espaço e V1 e V2 são espaços vetoriais, tá? Então, obviamente, lambda x mais μy, eles pertencem ao VI, tá? E também o lambda x mais o μy também pertence ao VI. Logo, lambda x mais μy pertence à interseção e isso completa a prova, tá? Uma prova direta. A soma de V1 com V2 é dada, como a gente denota, né? Isso aqui é como se fosse a soma de Minkowski, tá? Soma V1 mais V2, a única diferença é que isso aqui ainda não é só um conjunto, é um espaço vetorial, tá? A gente soma todo elemento x que está em V1 com todo elemento y que está em V2, tá? Então isso aqui é a soma de espaços vetoriais. A gente diz que a soma é direta se, quando a gente fizer a interseção de V1 com V2, a única coisa, o único vetor que a gente obtém é o zero. Ou seja, o único vetor que eles têm em comum é o próprio zero, tá? Observa que isso dá a ideia de ortogonalidade, né? Tá? Mas a gente ainda não tem um mecanismo numérico para falar disso, tá? Mas é a ideia que a gente está aqui. A gente está decompondo espaços de maneira que eles só se intersectam num único elemento que tem que pertencer a todo o espaço vetorial. Tá? Exercício simples, a soma de espaços vetoriais e a soma direta de espaços vetoriais são espaços vetoriais. Tá? Isso aqui é uma prova muito parecida com a que a gente fez aqui em cima. Tá? Então fica de exercício. Bom, botei aqui um exemplo de uma... tá, esse exemplo bacana. Um exemplo sobre a soma direta, né? Que ilustra bem aquilo que eu falei, né? Tá? Aqui a gente tem um subespaço em R3, que é um plano, e aqui a gente tem outro subespaço em R3, que nesse caso aqui é uma reta, tá? Claramente a interseção desses dois subespaços é simplesmente o vetor, que é o 0, 0, 0, né? E aprender a usar melhor isso aqui. Tem alguma coisa mudou na atualização de versão. E a gente obtém o espaço todo, tá? O R3, quando a gente faz a soma direta dos dois. Tá? Coisa que sempre bom lembrar, a união de espaços vetoriais em geral não é um espaço vetorial. A interseção é, a soma direta é, a união não é. Tá? E aqui tem um exemplo claro disso. Aqui a gente tem em x o espaço que passa, a reta que passa pela origem, né? Tá? X, e uma reta que passa também pela origem, mas com o slope agora negativo, tá? X menos x, e a gente vai ver que a união das duas não é um espaço vetorial, né? Tá? Claramente por quê? Bom, porque a gente pega um elemento que está no primeiro espaço, um elemento que está no segundo espaço, e a hora que a gente faz a soma dos dois, multiplicado por um escalar 1 aqui, dá 2z0, isso aqui não pertence ao x quando z for diferente de zero. O único valor para qual isso aqui pertence lá dentro é quando z é igual a zero, né? E não é o caso que está acontecendo aqui. Tá? Então, obviamente, a união não é um subespaço, não é um espaço vetorial. Tá? E, bom, aqui como soma direta, vale a pena você observar o que está acontecendo aqui, que como soma direta isso funciona. Tá? E gera o próprio espaço. Tá? Compara isso com o exemplo que a gente fez aqui em cima. Tá? Pausa o vídeo e compara. Isso vai ser interessante. Ok, vamos falar um pouco de combinações lineares, independências e bases, então. Tá? Então, a gente já sabe muito bem o que são espaços e subespaços. Bom, o que interessa é que a gente vai fixar Bom, a gente vai definir o conceito de combinação linear, aí quando um elemento é independente ou dependente, e baseado nisso a gente consegue fixar uma base, tá? Que é útil na hora de escrever os elementos do espaço.
Então, bom, daqui para frente sempre imagina que a gente vê um espaço vetorial sobre F, tá? Não vou ficar escrevendo isso toda hora. Então a gente diz que um vetor y, ele é uma combinação linear dos vetores x1, x2, xn, todos sobre os mesmos espaços, tá? Se lembra lá se existem escalares lambda1, lambda2, lambda-n, tais que o y é igual a lambda1, x1 mais lambda2, x2 mais lambda-n, xn. Tá? Isso aqui todos vocês devem lembrar, é um dos conceitos mais importantes que a gente tem em álgebra linear, né? Tá? A combinação linear, dependência e dependência. Aqui estão alguns exemplos simples, tá? Não vou falar a respeito deles. Se for preciso, pausa o vídeo e vê o que está acontecendo aí, tá? Mas é simplesmente o que está ali em cima. E ó, se a gente tiver um conjunto X, tá? De vetores x1, x2, xn, tá? Nesse caso aqui, supõe que o conjunto é finito, tá? Esses elementos eles são sempre em V, tá? Não necessariamente o X é um subespaço, tá? Podem ser... X é um conjunto de elementos agora, tá? Não é necessariamente um subespaço. Tá? Mas a gente pode definir o fecho linear de X, tá? Ou o linear span, como é chamado em inglês, tá? Como se fosse o quê? Como se fosse o conjunto de todas as possíveis combinações lineares de X, dos elementos que estão no conjunto X. Tá? Então, o fecho linear, o linear span de X, lambda1 x1 mais lambda2 x2, lá, mais lambda-n xn, para todo lambda1, lambda2, lambda-n que pertence ao nosso corpo escalar. Tá? Então, nota que a gente define como o fecho linear, o linear span do conjunto vazio, tá? Como se fosse o conjunto que tem apenas o elemento zero, o vetor zero, tá? Bom, não é difícil perceber o quê? Que para qualquer conjunto X de vetores que a gente pegar, tá? Pega aqui, supõe o X finito, nesse caso, o linear span do X é um subespaço de V, tá? Sempre vai ser. Tá? Isso é claro porque, bom, basta você pegar todos os lambdais aqui como zero, você já vai obter o vetor zero. Né? E aqui você tem as combinações lineares, então, obviamente, se multiplicar os lambdais por qualquer escalar, eles escalam a combinação linear e a soma dos vetores já está, obviamente, aqui dentro. Tá? Então, essa proposição ela sai quase que de graça da definição, tá? De linear span e definição de subespaço vetorial. Isso aqui, interessante, a gente diz que o X é um gerador de V, tá? Lembra, X é um conjunto de vetores, tá? Ele gera V se o fecho linear dele, o linear span, for exatamente igual ao espaço V, ou seja, todo elemento em V está no linear span de X, e que todo elemento que está no linear span de X vai estar em V, tá? Então a gente diz que o X é um gerador. Tá, o que é uma coisa interessante, né? A gente tinha lá primeiro um espaço de dimensão finita, mas com infinitos elementos. Pega o corpo, o F como sendo os reais, tá? A gente já tinha infinitos reais, infinitas possibilidades. E agora a gente pega aqui um conjunto finito X, tá? E desde que o linear span dele seja igual a V, tá? Esse conjunto finito a gente chama de gerador, ou seja, a gente tem uma descrição finita para um espaço de dimensão finita, tá? Isso aqui também vale em casos infinitos, com isso aqui praticamente direto, outras coisas que a gente vai fazer depois, um pouquinho mais de cuidado. Tá? Mas lembra, o nosso foco nesse curso é em espaços de dimensão finita. Tá? Então a gente consegue, para um espaço de dimensão finita, com um número infinito de elementos, simplesmente a descrevê-lo por um conjunto finito. Tá? A pergunta é óbvia, que nasce agora, qual é? Bom, quem é um conjunto gerador X, né? Pergunta, ele é único? Em caso de não ser único, se ele é único, por quê? Em caso de não ser único, tem algum que é melhor do que o outro? Tá? Bom, e vocês já devem lembrar das respostas para essas perguntas. Não, em geral ele não é único. Tá? Em geral, a gente escolhe esse conjunto gerador X
de forma que melhor nos convenha, que fique mais fácil fazer as contas, tá? E a gente pode até trocar de um para outro, né? Mas aí a gente está avançando um pouco no conceito que a gente chama de base, né? Tá? Então vamos focar agora um pouco na estrutura desse conjunto gerador e, e principalmente conjuntos geradores que são minimais, né? Tá? Porque detalhe, a gente pode ter se um X é gerador, não é difícil perceber que qualquer superconjunto y que também vai ser gerador, tá? Então, bom, o que a gente quer é focar nos subconjuntos geradores que são minimais, ou seja, aqueles que têm o menor número de elementos, tá? E é isso que a gente faz agora. Exemplo de um conjunto gerador, o que a gente chama do conjunto canônico, lá, tá? A gente tem lá a dimensão n, tá? Então imagine que para cada i de 1 até n, isso aqui é uma notação que a gente usa muito, vai usar muito nesse curso, tá? N entre colchetes significa o conjunto de elementos de 1 até n, tá? Define aqui o vetor EI como se fosse aquele vetor que tem zeros em todas as posições, com exceção da posição I, tá? Que a gente tem 1. Tá? O conjunto E, formado por E1, E2, N, é um gerador de Rn. Tá? E isso é simples, né? Basta verificar que qualquer elemento em Rn que a gente tiver, a gente pode escrever esse Z como se fosse o Z1, E1, Z2, E2, lá, lá Zn, N. Tá? Então, a gente tem exatamente qualquer elemento em Rn está no linear span desse conjunto E. A inclusão no sentido reversa é imediata, né? Tá? Então, esse, por exemplo, é um conjunto gerador que tem exatamente N elementos, que é o que a gente chama de dimensão, apesar de não ter definido a dimensão ainda, vamos definir em breve. Vamos falar de base. Tá? O que é uma base de um espaço vetorial? Uma base é um conjunto gerador minimal, ou seja, é aquele conjunto de vetores cujo fecho contém todos os elementos do espaço, ou seja, o espaço é igual ao subespaço gerado pelo fecho linear dos vetores daquele conjunto, e para qualquer elemento que a gente remover, tá? O fecho deixa de gerar todo o espaço. Ou seja, para qualquer subconjunto, outra forma de dizer isso é para qualquer subconjunto X em X estrela, tal que o fecho linear de X também seja igual ao próprio vetor, tá? O X é igual ao X estrela. Ou seja, se a gente remover um elemento, a gente para de gerar o próprio espaço. Tá? A gente removeu todos os possíveis. Tá? Então isso é o que a gente chama de um conjunto gerador minimal. E o conjunto gerador minimal, a gente tem um nome que é base. Tá? Fato óbvio, um espaço vetorial ele admite várias bases. Tá? Será que elas têm alguma coisa em comum? Como é que uma base difere de um conjunto gerador não minimal, por exemplo? Tá? Então aí agora vem, para falar disso direitinho, a gente precisa daqueles conceitos também já conhecidos de vocês, que são dependência e independência linear. Tá? Então pega vetores aqui, n vetores, tá? Não nulos. A gente diz que eles são linearmente independentes se a hora que a gente monta a equação, tá? Lambda 1, lambda x1, lambda 2, x2, lambda n, xn igual a zero, tá? O vetor zero aqui. Os lambda aí são escalares, né? Tá? A única solução para essa equação que a gente tem é que o lambda 1, lambda 2, lambda n seja igual a zero. Tá? Nesse caso, eles são linearmente independentes. Em caso contrário, a gente diz que eles são linearmente independentes. Tá? O que significa isso? De outra forma, se existir uma solução tal que os lambdaís não sejam todos iguais a zero, tá? Implica que, por exemplo, existe um lambda j que seja diferente de zero, implica que a gente pode escrever o xj como se fosse uma combinação linear dos demais elementos. Tá? Exatamente dessa forma que eu listo para vocês aqui. Tá? E o lado direito aqui vai ser diferente de zero. Então, ou seja, o xj não vai ser zero. Então, o xj é exatamente uma combinação linear dos demais elementos.
tá? Isso implica o quê? Isso implica que o XJ, ele está no fecho linear dos demais vetores, tá? Então, apesar de ser um elemento válido e talvez até importante, tá? Como descrição do espaço, ele é supérfluo. Tipo, a gente pode jogar ele, a gente pode removê-lo do conjunto e o fecho linear continua com a mesma informação, tá? Então ele pode ser eliminado sem perda de informação, sem perda de estrutura, tá? Então, com isso, a gente mostra o quê? Aqui que a gente acabou de mostrar, na verdade. Se mostrou que um conjunto X gerador é uma base, tá? Se o fecho linear de X é V e os vetores em X são linearmente independentes. Lembra, o conjunto gerador X é minimal, tá? A gente não pode remover ninguém. Se tiver alguém linearmente dependente dentro do conjunto X, tá? A gente pode eliminar aquele elemento de forma que X não seria minimal, tá? Então, obviamente, um conjunto, um gerador é uma base se todos os elementos que estão nesse conjunto são linearmente independentes, tá? E a gente pode usar essa mesma ideia trivial, tá? Para mostrar o quê? Que todas as bases têm o mesmo número de elementos, tá? Então basta você pega lá dois conjuntos, duas bases, e se uma tiver um pouco mais elementos que a outra, você mostra que, então dá para a gente remover o elemento de uma, e aí tudo bem, mostra que então ela não poderia ser base. Tá. O que isso não vou fazer essa demonstração é extremamente simples e eu não vou fazê-la aqui com vocês, faz como exercício, tá? Uma boa ideia tentar escrever isso. Bem tranquilo. O que implica para a gente aqui, que é o que a gente realmente quer, é que todo conjunto gerador minimal é mínimo, tá? Com respeito ao número de elementos, com respeito à independência linear e com relação ao número de elementos, né? Tá? Então, com isso, a gente pode definir, finalmente, de uma forma correta, a dimensão do espaço. Tá? A dimensão do espaço é o número de elementos que a gente tem em uma base. A gente sabe que todas as bases vão ter o mesmo número de elementos. Os elementos podem ser completamente diferentes. Tá? A gente pode ter diversas bases, mas todas as bases vão ter o mesmo número de elementos, e esse número de elementos é o que a gente chama da dimensão do espaço. Tá? Então, há alguns slides atrás, o que a gente teve lá, que eu aqui adiantei o conjunto de dimensão, é porque aqui, bom, exatamente o conjunto E, que era gerador, tá, ele ainda é minimal. A gente pode mostrar, não foi mostrado nesse slide, mas poderia ser mostrado, tá? Então a gente tem exatamente E vetores descrevendo um espaço Rn, tá? Então a dimensão de Rn é exatamente n, como a gente está acostumado. Tá? Então, ó, bom, a gente diz que V tem dimensão finita se o número de elementos em X for finito, né? Infinito em caso contrário. E lembra que a gente vai tratar com espaços de dimensão finita. Tá? De novo, aqui está o exemplo. Tinha esquecido que eu tinha escrito isso aqui. Isso aqui é o que eu acabei de falar, né? Tá? A dimensão de Rn é n, e uma prova é exatamente que o E1 e E2 é um conjunto gerador e eles são, obviamente, linearmente independentes. Tá? A gente fez, porque eles são linearmente independentes, a prova é clara, né? Bom, se a gente tem S, subconjunto de T, que é subconjunto de V, tá? Só que agora ainda S e T são subespaços. Não é difícil ver o que a dimensão de S é menor ou igual à dimensão de T, que é menor ou igual à dimensão de V. Tá? Ou seja, todo subespaço tem uma dimensão menor ou igual à dimensão do espaço no qual ele se encontra. Tá? Isso é imediato. Além disso, toda vez que a gente tiver um subespaço, tá, próprio, por exemplo, que S contido em T, a gente tem que toda base de S ela pode ser estendida a uma base de T. Tá? Essa extensão não é única, mas é sempre possível. Prova isso, tá? A verdade é que a gente já construiu todo o ferramental necessário para vocês provarem uma coisa dessa. Tá? Então, nos slides anteriores, acho que os últimos 3 slides, tem tudo que vocês precisam para provar isso aqui. Tá? Então, pega B, uma coleção de V1, V2, V2, N vetores, tá? Que seja uma base para o espaço vetorial V. Tá? E os vetores VI são listados em alguma ordem fixada. Qualquer. Você fixa uma ordem e
ordem de índice. Tá? Então, qualquer vetor x em V ele pode ser representado com relação a essa base V. Lembra, B é uma base, implica que o fecho linear, o conjunto de todas as combinações lineares dos elementos em B possui todos os elementos em V e não possui nenhum a mais. Tá? E mais, a gente sabe que todos os elementos que estão em B aqui são linearmente independentes, então ele não tem nenhum elemento supérfluo. Então a gente pode pegar qualquer elemento em X e representar com relação a essa base B como se fosse uma tupla ordenada, tá? Lambda 1, lambda 2, lambda n, com relação a B, da forma que a gente realmente espera. Tá? Então, bom, claramente isso aqui é um vetor, né? Isso aqui é uma equação, tá? Que mostra como um vetor é colocado, se você é descrito. Se você se lembra das primeiras aulas, quando a gente descreveu o que era um problema de programação linear e como a gente fornecemos alguns exemplos e como a gente estava manipulando as estruturas, você vai conseguir perceber aqui onde a gente está querendo chegar. Tá? Exatamente numa argumentação formal do porquê que a gente usa a vetores e matrizes, como a gente já usou lá atrás. Ok? Aproveitando a dica, então, disso que a gente acabou de ver aqui, que eu acabei de falar, vamos falar um pouquinho de sistemas homogêneos e subespaços de matrizes. Tá? Bom, o que é um sistema linear homogêneo com m equações e n variáveis? Isso aqui aparece desde do ensino médio, né? Não sei se aparece antes, mas certamente volta a aparecer na graduação, em PI, talvez em bases matemáticas, não me lembro, mas aparece certamente em álgebra linear. Tá? Então, a gente tem m equações e n variáveis reais, suponho que as variáveis agora são x1, x2, xn. A gente representa ele como uma coisa desse tipo, né? Tá? Não vou ler o que está escrito aqui, porque é óbvio o que está escrito aqui. Tá? E o A e J são princípios reais, são ditos coeficientes. Tá? Bom, fato que é imediato, claramente colocando todas as variáveis aqui, x1 igual a x2 igual a xn igual a zero, isso fornece uma solução para esse sistema, né? E essa é chamada a solução trivial. Então, ou seja, o sistema é homogêneo por quê? Porque o lado direito aqui é sempre igual a zero. Tá? Então, todo sistema homogêneo possui uma solução trivial, que são o quê? Que são todas as variáveis iguais a zero. Tá? Então, todo sistema homogêneo, ele é o quê? Ele é consistente, né? Consistente no sentido que ele sempre tem uma solução. Tá? Então, o foco, obviamente, passa a ser qual? Tá, mas será que ele admite solução não nula? Ou seja, ele admite alguma solução além dessa solução trivial igual a zero? Em caso positivo, o número dessas soluções não nulas é finito ou infinito? Caso seja finito, será que como é que a gente acha? Caso seja infinito, a gente consegue descrevê-las de uma forma finita? Tá? Se for possível descrevê-la, esse conjunto infinito, de uma forma finita, como é que a gente acha uma descrição para isso? Tá? Bom, nesse ponto aqui, antes da gente avançar, o que já está, o que deveria ser claro, as ligações aqui que a gente quer fazer? Bom, caso o número de soluções seja infinita, tá? A gente quer ver se essas soluções possuem a propriedade de formar o quê? Um subespaço vetorial, né? E se elas formam um subespaço, tá? A gente quer achar uma base que descreva esse subespaço, tá? Então, essa é a ideia. Tá? E o que a gente vai argumentar aqui é que sim, as soluções de um espaço, caso elas existam e sejam infinitas, elas são um subespaço vetorial e uma base descreve todas as soluções. Tá? Então, essa é uma das razões que a álgebra linear está muito presente aqui, né? Tá? Então, tá, só alguns passos a mais para ficar bem evidente essa linha que eu acabei de falar. A gente descreveu o sistema aqui de forma bem verbosa.
Então, obviamente, a gente pode construir vetores de coeficientes e vetores de variáveis e descrever o sistema por linhas. Tá? Útil lembrar dessa forma. Totalmente equivalente à forma anterior, né? Tá? Ok. Útil descrever também uma variação por colunas, tá? Onde a gente descreve os coeficientes com vetores colunas e faz uma combinação linear das colunas com elementos em x, tá? Sendo igual a zero. Lembra, todos os x aqui igual a zero, solução trivial, tá? Então, a questão se tiver mais do que uma, tá? Isso implica que alguma dessas colunas vai ser o que? Linearmente dependente. Tá? Se igual a zero for a única solução, então significa que todas as colunas são linearmente independentes. Tá? Então, para um pouco e pensa nisso, o que isso pode vir a implicar. Tá? Tudo isso ajuda muito na hora depois de entender como que algoritmos para otimização linear, por exemplo, o método simplex, está funcionando, tá? O que ele realmente está fazendo. Ok? Bom, isso aqui é só o que eu acabei de falar, e aí, obviamente, também a gente pode ter a notação matricial, né? Que é AX igual a zero. Tá? Junta lá os vetores linhas, os vetores, ou os vetores colunas de coeficientes dentro de uma matriz, os vetores das variáveis x e o vetor totalmente nulo, zero, e todas as outras extensões são equivalentes, mas é conveniente ter sempre as quatro em mente, porque dependendo da situação fica mais fácil você enxergar uma propriedade ou uma relação usando uma ou outra, tá? Bom, então nós temos aqui o nosso espaço, o nosso sistema linear em notação matricial, tá? Claramente está aparecendo o que aqui? Uma matriz A, tá? Bom, o zero aqui é um vetor extremamente simples, tá? O x é um vetor de variáveis, tá? Claramente está em... Ops, eu não consigo fazer isso. Rn, tá? Então, o que a gente pode falar? Ops. Nossa, eu voltei para caramba. O que a gente pode falar a respeito da matriz A? Claramente a matriz A está codificando a estrutura do problema, tá? Se é possível ou não, se o número é finito ou infinito, como descrever o subespaço, sai tudo da matriz A, né? Tá? Então, vamos definir alguns elementos, alguns conceitos importantes, tá? E talvez agora aqui a gente esteja entrando na parte que é a mais importante dessa aula, tá? Que são as informações que a gente vai usar e reusar ao longo de todo o curso, tá? Então, mais uma vez, não tem nada novo aqui, tá? É só uma revisão feita com um pouco de cuidado. Então, imagina, pega lá uma matriz A, N por N, entradas reais, M linhas, N colunas, tá? Então, a gente diz que o espaço coluna, tá? Ou range da matriz é o fecho linear das colunas de A, tá? Ou seja, pega todas as colunas de A e faz o fecho linear das colunas de A, tá? Isso dá o que a gente chama do range de A, tá? Ou espaço coluna. O espaço linha de A, tá? É o fecho linear das linhas de A, como a gente já imaginava. Pega todas as linhas de A e faz o fecho linear, e isso vai te dar o row span, tá? Fato aqui, proposição, as dimensões do espaço coluna e do espaço linha de uma matriz A, elas são sempre iguais, tá? Então, observa que a gente sabe que o range é, obviamente, o que? Um subespaço vetorial. E o row span também. Por quê? Porque eles são o linear span num conjunto de vetores do espaço, né? Que o nosso espaço é o M por N, tá? Então, obviamente, aqui o range é um subespaço que descreve as colunas, o row span é um subespaço que descreve as linhas,
mas o ponto é, eles têm a mesma dimensão, tá? E esse valor é conhecido como posto ou rank, em inglês, tá? Da matriz A, tá? E claramente o rank, então, é menor ou igual ao mínimo de M e N. E A tem posto completo, ou a gente diz que ela é full dimensional, se o rank for exatamente igual ao mínimo, tá? Isso aqui é importante. Tá? Se a matriz tem posto completo, se ela tem posto deficitário. Tá? O que significa isso? Bom, uma matriz tem posto deficitário se após algumas operações lineares nas linhas ou colunas, tá, a gente obtém uma linha cheia de zeros ou uma coluna cheia de zeros. Tá? Significa o quê? Que o posto é deficitário se uma linha for combinação linear das demais, ou uma coluna for combinação linear das demais colunas. Tá? Então isso implica que tem informação supérflua dentro da matriz. Tá? Se a matriz tem posto completo, todas as linhas são linearmente independentes, assim como todas as colunas são linearmente independentes. Tá? Bom, obviamente que essa situação de linhas e colunas serem linearmente independentes simultaneamente só acontece se o M for igual ao N, né? Tá? Se você tiver mais linhas que colunas ou mais colunas que linhas, naturalmente você vai ter a dependência em alguma delas, tá? E, e isso vem da natureza do problema que a gente está tentando descrever muitas vezes, tá? A gente pode ter sistemas com menos linhas do que colunas, então são sistemas vamos pensar em problemas de otimização linear, vai, onde a matriz de restrição tem menos linhas do que colunas, tá? Então seria a gente tem um sistema subdeterminado ali, tá? A gente pode imaginar que se tiver solução vão ter infinitas soluções. Se o M for maior do que N, a gente pode ter um sistema super determinado. Tá? A gente tem mais restrições do que possibilidades para valores. Então, se tiver solução, o conjunto de soluções é muito bem comportado. Tá? Muitas vezes a gente não consegue solução para aquilo ali. Tá? O conjunto de pontos viáveis vai ser vazio. Tá? A gente vai falar desses detalhes um pouco precisamente mais para frente, mas eu estou querendo fazer a ligação aqui, já que a gente está nessa parte de revisão de álgebra linear, porque isso, a gente só está fazendo essa revisão exatamente para lidar precisamente com esses conceitos, tá? Porque eles aparecem naturalmente em otimização linear. Tá? Então, matrizes de posto completo são aquelas que não têm redundância, tá? Tudo é bem descrito, tá? Em geral, ela vai ter uma única solução. Tá? Qualquer outra solução é simplesmente um múltiplo daquela solução ou uma combinação linear do conjunto de soluções, vai, digamos assim. Tá? Nem combinação linear, vai ter só um múltiplo. Mas então a gente sempre tenta tratar com posto completo. Nem sempre é possível. Tá? Mais ainda, lembra quando a gente transfere um problema um programa de programação de otimização linear, a gente coloca ele na forma padrão ou na forma canônica. A gente introduz mais variáveis, a gente introduz mais restrições. Então, às vezes, mesmo que a gente tivesse um problema numa forma cuja matriz pudesse ser posto completo, tudo bem que lá a gente está lidando com inequações, mas observa, a gente não está levando em consideração aqui o vetor B, tá? Só a matriz A. Na transformação para uma versão canônica ou padrão, a gente introduzindo variáveis a mais ou restrições a mais, a gente está aumentando o número de linhas ou de colunas, número de colunas ou de linhas da matriz, né, respectivamente. Tá? Então a gente pode perder, a gente está descrevendo um espaço de dimensão maior, então, e a gente pode estar perdendo a dimensionalidade completa, o posto completo. Tá? Vai pensando nisso, isso vai ficar mais claro para frente. Tá? Um outro conjunto extremamente importante aqui, tá? Que a gente chama de a nulidade de A, tá? O null space, espaço nulo ou kernel de A. Tá? São todos os elementos x em Rn, tais que o AX é igual a zero. Ou seja, são todos os vetores em Rn que são soluções para um sistema
linear homogêneo, tá? Então, bom, o null de A, ops, esse A aqui é igual a esse A aqui, então eu não tinha visto que tá, isso aqui é um A normal, não devia estar aquela letrinha, tá? Ele é, o kernel é um subespaço de Rn e o range é um subespaço de Rm, tá? Lembra, as nossas matrizes são M por N, isso? Tá, isso é importante a gente se lembrar, tá? Teorema, que é extremamente importante. A dimensão do espaço, Rn aqui, agora a gente vai focar no Rn direto, vocês já devem ter visto que a gente tem feito isso nos slides e vai continuar nisso, tá? A dimensão de Rn é igual à dimensão do kernel de A mais a dimensão do range de A, tá? Então, range é considerado como uma imagem, a gente traduz como imagem muitas vezes, tá? Então, o que isso aqui está querendo dizer, vai? Isso é importante, vai. O que esse teorema está querendo dizer? Bom, vamos ver a prova dele, talvez. Não, antes da prova, vai. Antes da prova, lê direito. O que isso aqui está querendo dizer? De Rn tem uma espaço, tem uma dimensão. A gente sabe até qual é, né? É n, a dimensão desse espaço, tá? Tá querendo dizer o quê? Que olha, que a gente consegue separar o espaço. Aqui a dimensão a gente está somando, né? Tá? Então isso aqui mostra o quê? Mostra que se a gente não considerar as dimensões, mas considerar os espaços, lembra? Null de A é um subespaço, range de A é outro subespaço, tá? Então tem uma soma direta acontecendo aqui atrás, nos espaços, tá? Então isso mostra que o kernel e o range de A, tá? Eles biparticionam o espaço original, Rn, tá? Então isso aqui mostra o quê? Que todas as soluções nulas do sistema linear homogêneo, elas estão dentro do kernel. Todas as soluções não nulas do sistema homogêneo, elas estão dentro do range. Tá? E os espaços se complementam. Tá, então, bom, vamos para a prova disso aqui rápida. A prova é simples, mas vale a pena ver, porque o teorema é muito importante. Tá? Então, se a matriz for nula, bom, se a matriz for nula, obviamente, o kernel dela é o próprio espaço, né? Tá? E o único x que a gente consegue ser igual a zero é o próprio zero. Então, o range de A só tem o elemento zero e o resultado é válido, né? Tá. Naturalmente. Então, suponha que a matriz A é não nula, tá? Não identicamente nula. Imagina que o conjunto K aqui, caligráfico, 1, o 2, o K, é uma base para o null de A, tá? Para o kernel de A. Já tem uma base ali. Então, bom, a gente sabe o quê? A gente sabe que o kernel é um subespaço do espaço total. E pedi para vocês argumentarem lá atrás, provar que ela pode ser estendida, essa base K ela pode ser estendida para uma base em Rn. Tá? Então imagina que agora esse conjunto I, que a gente tem V1, V2 até Vl, tá? São os vetores que realizam essa extensão. O L é exatamente igual ao N menos K. Então, para um X qualquer, que está em Rn, a gente pode escrevê-lo como combinação linear o quê? Dos K vetores que estão no kernel, mais os L vetores que estão no range. Tá? Se a gente aplicar A acima, nessa equação acima, pelo lado esquerdo, tá? E notando que o I's, ou seja, o 1, o 2, o K, eles estão dentro do kernel, ou seja,
o A de I é igual a zero sempre, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que o AX é igual o A que multiplica essa combinação linear do kernel, mais o A que multiplica a combinação linear dessa extensão da base aqui, tá? Que eu já chamei de range e me adiantei, não podia ainda, tá? Mas é a extensão. E obviamente essa parte aqui, essa parte aqui à esquerda some, certo? E sobra só a parte direita. Isso implica o quê? Isso implica então que esse L, sendo AV1, AV2, AVL, é um conjunto gerador para o range de A. Tá? Volta lá na definição do range. É o linear span das colunas de A. Tá? E é exatamente o que a gente tem aqui. Tá? Só resta provar o quê? Que esse L é linearmente independente. Ele gera, tá? Porque a gente pegou x aqui, qualquer vetor em Rn. Tá? Essa parte esquerda é igual a zero, então qualquer x pode ser escrito como combinação linear desses vetores aqui. Então isso é um conjunto gerador. Tá? Bom, por que ele é linearmente independente? Bom, forma uma equação com φ1, φ2, φl, vezes multiplicando aqueles vetores iguais a zero. Tá? Isso acontece se isso ser o quê? Bom, os φs são escalares, o A é o mesmo, a gente pode fatorar o A à esquerda, uma matriz. Então, isso aqui tem que ser igual a zero, e isso aqui acontece se somente ser o quê? Essa equação é igual a zero, porque a gente sabe que o A é diferente de zero. Tá? Mas olha, o conjunto I que a gente escolheu aqui, ele são os elementos que estendem uma base de K para uma base de R. Então, naturalmente, esses elementos que estão nesse conjunto I, eles são o quê? Eles são linearmente independentes. Então, essa expressão só pode ser válida se todo lambda-ji for igual a zero. Tá? Então, com isso, esse conjunto L que a gente definiu aqui, ele é uma base para o range de A, a imagem de A. Tá? E ele tem exatamente dimensão L, porque são L vetores, e isso, então, prova o teorema. Tá? Bacana isso. E, após essa prova, esse é um bom momento para a gente resumir o que a gente fez até agora. Tá? Porque a gente fez um monte de coisas interessantes aqui e importantes. Tá? Então, considera um sistema homogêneo, um sistema linear homogêneo, x igual a zero para A é uma matriz M por N. Tá? O sistema sempre admite uma solução trivial, x igual a zero. A solução trivial ela é única se acontecer o quê? Se o kernel de A for igual a zero. Tá? Se não, qualquer outra solução que está dentro do null de A aqui dentro do kernel, ela é uma solução para o sistema. Tá? Então, ou seja, de outra forma, se a dimensão de null de A é igual a zero. Tá? Então, todas as soluções de um sistema homogêneo, elas estão dentro do null de A. Um sistema não homogêneo, as soluções não nulas, elas vão estar dentro do range de A. Tá? Então, mas a gente ainda não está nos sistemas não homogêneos aqui. Então, caso a dimensão do null de A, do kernel de A seja maior que zero, uma base para null de A ela pode ser encontrada dentro de uma base para Rn, porque o null de A é um subespaço. Tá? Então, imagina que o 1, o 2, o K é uma base para o null de A. Então, todo vetor que for uma combinação linear dessa base do kernel, ela é o quê? Ela é uma solução para o sistema. Porque ela necessariamente vai dar z igual a zero. Tá? Então, os vetores 1, o 2 e o K, eles formam um sistema fundamental de soluções para x igual a zero. Ou seja, uma base para o kernel ou para o espaço nulo, né, de A, ele descreve todas as possíveis soluções que o sistema linear homogêneo tem. Tá? Qualquer combinação linear dos vetores que formam essa base representa uma solução para o sistema linear homogêneo.
Bacana, né? Tá, tá aí a resposta positiva para muito do que a gente fez. Muito do que a gente queria saber, a gente já fez. Bom, e com isso agora a gente chega talvez na proposição que é a mais importante dessa aula, tá? Já sempre bom ter isso aqui na, na cabeça, tá? Pega lá uma matriz quadrada agora, tá? Isso aqui são afirmações equivalentes, tá? Eu não vou provar isso aqui com vocês. Muitas dessas vocês já viram provadas, algumas a gente algumas a gente acabou até provando aqui, tá? Então, a gente tem que a matriz A, ela é invertível, ou seja, existe um A menos 1, tal que A vezes o A menos 1, ou A menos 1 vezes A, é igual à identidade. Tá? Ou seja, a matriz A não é singular. A matriz A transposta também é invertível. Tá? O determinante de A, definido desse jeito aqui, tá? É diferente de zero. Tá? Ou seja, se a matriz for invertível, o transposto é invertível, o determinante é diferente de zero, as linhas são linearmente independentes, as colunas são linearmente independentes, o posto da matriz é igual a n, ou seja, dimensão do espaço tem posto completo, o sistema x igual a zero, sistema homogêneo, tem solução única, tá? E o único elemento que está no kernel é o null de A. Então, vocês podem ver que algumas a gente provou, outras fica para vocês provarem. E em breve a gente vai estender esse maquinário para sistemas afins, tá? E depois para sistemas com desigualdades. O sistema afim vai ser aquele cujo vetor do lado direito não vai ser todo nulo, tá? E aí, se no vetor, quando aquele é todo nulo, ele aparece o kernel, quando a gente tem um vetor B que não é todo nulo, a gente vai, obviamente, usar o range. Tá? E aí, para sistemas com desigualdades, a gente vai precisar de um pouquinho mais de estrutura. Legal. Transformações lineares. Vamos falar de transformações lineares aqui agora, porque é útil. Tá? A gente não vai usar muito essa notação, mas é útil entender o que está acontecendo quando a gente opera na solução de um sistema linear, que descreve as restrições de um problema de otimização linear. Tá? Então imagina que a gente tenha lá dois espaços V e W, tá, vetoriais sobre o mesmo corpo F. O mapeamento T, que vai de V até W, ele é uma transformação linear se ele for linear. Tá? Ou seja, T aplicado na soma é a mesma coisa que a soma das aplicações de T. E T aplicado ao produto escalar, a multiplicação por escalar, é igual a multiplicação escalar aplicada a T. Tá? Então, a gente diz que T é um operador linear se o V for igual a W. Tá? Então, se o T vai de V em V, o próprio espaço ele é um operador. Tá? E caso se esse W não for o V, mas ele for o F, ou seja, for o corpo subjacente, então ele é um funcional linear. Tá? Então, bom, quando o V é o Rn e o W é o R, tá? O funcional é linear. E a gente, em geral, chama ele apenas de função linear real. Tá? É o que acontece. Então, o problema de otimização, a gente está lá minimizando ou maximizando um funcional linear, e a gente muitas vezes vai chamar ele apenas de função. Tá? Então, para um A elemento em Rn e x um vetor de n variáveis, a gente tem que toda função linear pode ser escrita dessa forma. Tá? F de x é A transposto x. Tá? Isso requer uma prova. Tá? Que toda função linear pode ser escrita dessa forma. Tá? Que é a função, que isso é uma função linear, é claro. Sai daqui de cima, que toda função linear pode ser escrita dessa forma, também não é difícil mostrar. Tá? Observe que isso é como se a gente tivesse um símbolo de mais zero aqui, né? Tá? Então, quando a gente tem uma constante somando aqui, isso não é linear, é afim. Ok. Se o V e o W tiverem dimensão finita, vai n e m, tá? A transformação linear T de V em W, lembra lá, ela pode ser representada como uma matriz.
com M linhas e N colunas. Tá? Isso vale no caso geral, a gente ilustra aqui só o resultado para quando o V é o Rn e o W é o Rm. Tá? A matriz está indo de Vn para Wn. Por quê? Bom, porque isso pode ser representado então por uma matriz em Rm por Rn, que é o R de M vezes N, né? Tá? Então, a matriz com M linhas e N colunas, tá? No fundo o que ela representa é uma transformação linear de um espaço n-dimensional em um espaço m-dimensional. Tá? Olha a estrutura geométrica que tem aqui por trás da matriz de restrições de um programa de otimização linear. Tá? Bom, vou fazer isso aqui com muito detalhe. Está feito com detalhes aqui na explicação, tá? Eu só não vou perder muito tempo aqui nisso, ou não perder, empregar muito tempo aqui nisso. Tá, então pega Bn e Bm, tá? Bases para os espaços Rn e Rm, define lá os Uis como se fossem os T's de Vis. Vis aqui os elementos em Bn, tá? E a gente tem que esses Uis eles pertencem a um Rm, porque o espaço leva em Rm. Tá? Bom, Bm é base, a gente pode escrever todos os Uis como combinação linear dos Ws. Tá? Então, bom, fazendo para qualquer elemento x em Rm, a gente tem que o x vai ser igual a lambda 1, lambda 2, porque o x vem desse espaço. Tá? Assim, se a gente aplicar a transformação em x, a gente vai ter lá o t de lambda 1 v1, lambda n vn. Como t é linear, os lambdas saem para fora do t. O t de vi aqui a gente definiu como ui. Tá? Agora, substituindo os uis acima como se fossem as combinações lineares dos w's, a gente obtém exatamente isso que está escrito aqui. Tá? E não é difícil perceber que a gente pode rearranjar tudo isso aqui na forma de vetores, linhas, né? Tá? Definindo um vetor lambda aqui e um vetor A. Ops. Tá? E com isso a gente pode, definindo ainda um vetor B com relação à base Bn, tá? O T de x, então, está com relação à base AM, e definindo a matriz apropriadamente, a gente tem, então, que o Tx é igual a x. Ou seja, aplicar a transformação linear em x significa multiplicar a esquerda pela matriz A. Tá? Isso sai direto aqui. Foi feito para o caso especial BNVM, que é o que a gente vai usar. Mas dá para ver que funciona para espaços vetoriais arbitrários, né? De dimensão finita. Tá? Então, então a gente pode abusar da notação e usar o mesmo símbolo para denotar a transformação linear e a matriz que ela representa. Tá? Então, sem problemas. Então, os resultados envolvendo subespaços associados a matrizes são válidos para transformações lineares. Ou seja, por exemplo, a gente tem uma transformação linear T, a dimensão do espaço V é a dimensão do kernel de T mais a dimensão do range de T. Tá? E aí o resultado que é interessante e é útil nesse caso, a transformação é injetora se somente se o kernel dela é igual a zero, ou seja, o nu é igual a zero. E ela é sobrejetora se somente se o range dela for igual ao próprio espaço. Tá? Então, ou seja, a matriz ela é invertível se somente se a transformação associada a ela for injetora. Ou seja, a gente não está pegando elementos distintos e levando no zero. Aí agora fica basicamente fácil entender por que não dá para inverter uma matriz cujo kernel, a nulidade tem mais do que um elemento, né? Que seja o zero. Tá? Por quê? Porque a gente está mapeando elementos distintos num mesmo elemento. Tá? Quando for tentar inverter isso, não dá para pegar um elemento e levar em dois distintos. Tá? Isso não dá matriz. Não dá uma função, né? A ideia é essa. Tá? Não, desculpa, não dá uma função. Então, é isso que está por trás. A ideia que está por trás daquela lista de resultados que a gente colocou. Bom, já que a gente falou de transformação, não custa nada falar um pouquinho de mudança de base. Tá? Que pega então B e B', duas bases distintas.
Tá? O problema é, dado um vetor x que está representado numa base B, a gente quer encontrar uma representação de x na base B'. Lembra? Um espaço vetorial que não seja trivial tem inúmeras bases distintas, tá? Potencialmente infinitas. Todas elas têm a mesma dimensão, mas elas são distintas. Tá? E pode ser melhor trabalhar numa base do que com outra, porque a representação pode ser mais simples numa base do que na outra. Bom, o que a gente fez anteriormente, estudando as transformações lineares, tá? Representação das transformações lineares como matrizes, fornece exatamente o ferramental que a gente precisa para fazer mudança de base. Tá? Então, se a gente considerar B uma transformação que vai de Rn em Rn, tá? Que faz a mudança de B para B'. Tá? A B é a matriz associada a B. Então, a matriz que a gente associou a essa transformação B. Então a gente tem que o AB multiplicado por x é a representação de x em B'. Tá? Essa é a questão. Tá? E a B tem posto completo, portanto essa mudança de bases é invertível. Tá? Se a gente tiver um outro operador que faz a mudança para outra base, tá? Com a matriz a ser associada, a gente pode fazer a composição das operações, tá? C de B de F, que vai da base B para a base B', da base B' para a base B duas linhas, tá? E isso é exatamente equivalente a multiplicar a matriz pela esquerda. Tá? Então, A, C, A, B, X. Tá? E basicamente isso aqui isso explica do porquê que o produto de matrizes é definido da forma que ele realmente é. Tá? É para que funcione a composição, para que a multiplicação, para que a representação de operações lineares como matrizes, tá? O produto é definido daquela forma para que a composição de operadores lineares funcione, tá? Como a gente espera que ele funcione. É isso. Tá? E então mudança de base, no fundo, é multiplicação por matrizes. Tá? Nada novo, vocês já viram isso, mas talvez não lembrassem. E a gente vai mudar bases várias vezes quando tiver um algoritmo potencial, por exemplo, o simplex potencialmente para resolver programa linear vai ficar pivotando a matriz, que significa mudar de base várias vezes, tá? Então a gente está entendendo algebricamente e geometricamente o que está acontecendo aqui, tá? A gente está simplesmente arranjando bases melhores para o espaço, tá? Para que a representação da solução que a gente tenha seja a mais fácil da gente trabalhar com ela. Acabando esse conjunto de slides, vamos falar rapidamente num conceito extremamente importante, que é o espaço com produto interno. Mas é uma coisa que a gente está tão acostumado, tá? Apareceu tanto mais depois do curso de álgebra linear de vocês, que eu vou passar rapidamente por aqui. Tá? A gente não vai fazer não vou desenvolver muita teoria, porque isso é uma coisa que deve estar bem fresco na cabeça de vocês. O que é um produto interno num espaço vetorial? Ela é uma operação desse tipo. Tá? Vamos botar aqui. Que ela é o quê? Ela é positiva, conjugada, simétrica e bilinear. Tá? E a conjugação depende do corpo F. Tá? A gente não vai lidar com os complexos aqui. Tá? Então, em R, a conjugação é simplesmente a transposição. Tá? Então, um produto interno de um espaço V qualquer sobre R, ele satisfaz essas três propriedades. Tá? Para todos os x, y, z em V e todo lambda 1000 em R, a positividade significa que o produto interno de x com x é maior ou igual a zero. Com igualdade, somente se o x for igual a zero. Tá? Então, isso aqui é o que é positivo definido. Tá? Simetria. O produto interno de x com y é igual ao produto interno de y com x. Detalhe, isso aqui sobre R, tá? Ops. Se a gente tivesse sobre os complexos, a gente ia ter que fazer a conjugação. Tá? A conjugação não seria sempre transposição, mas a gente vai estar sempre sobre R. E a bilinearidade, tá? Que significa o quê? Lambda x mais a 1000y em z é igual a lambda xz mais 1000yz. Tá? E como vale a simetria aqui,
tá? Então, vale a linearidade no primeiro elemento, vale a linearidade no segundo elemento. Tá? Isso está implícito ali. Produto interno canônico em R, tá? Que é aquele que a gente vai usar. Que a gente chama de produto escalar, né? Produto interno canônico é de x entre x e y, o x transposto com y, que é exatamente a soma do xi vezes o yi, tá? Para todo i. Então, esse é o produto interno canônico que a gente mais vai usar. Tá? Eventualmente a gente pode precisar de algum outro, mas a maior parte do tempo vai ser esse aqui. Os produtos internos, eles induzem normas. Tá? O produto interno induz um monte de coisa interessante dentro de um espaço. Tá? Nem todos os espaços vetoriais têm produtos internos. Tá? O produto interno, realmente, ele traz a estrutura geométrica euclidiana para dentro de um espaço interno. Não é à toa que o Rn tem, tá? Porque o R2 e o R3 e o próprio R tem. Tá? Em R, o produto interno é como se fosse a multiplicação, né? Normal. Tá? Se bem que em R as coisas são muito simples, os conceitos se unificam lá. Tá? Em R2 e R3 a coisa já é mais interessante e Rn mais ainda. Então dá para a gente ver. Então o produto interno canônico é uma operação que induz a geometria, ele induz formas a gente mensurar uma coleção de objetos dentro do espaço de maneira geométrica. Tá? Então nós somos bem felizes a situação por RN ter produtos internos. Tá? Então, uma das coisas que o produto interno induz são normas. Tá? Por exemplo, a norma euclidiana, que a gente define dessa forma. A norma euclidiana é simplesmente a raiz quadrada do produto interno de x com x. Tá? A norma euclidiana é o que a gente conhece como magnitude ou comprimento do x. Né? Tá? Se a norma de x é igual a 1, a gente diz que o x é unitário. Tá? Existe também uma definição especial para a norma. Tá? O que é uma norma? Eu não vou falá-la agora aqui com vocês, são uma coisa extremamente simples, mas quando a gente precisar, a gente faz disso. Tá? Só vou juntar agora por duas desigualdades que, para quem se esqueceu, desigualdade triangular, a norma de x mais y é menor ou igual à norma de x mais a norma de y. Tá? E o teorema de Pitágoras. A norma de x mais y ao quadrado é igual à norma de x ao quadrado mais a norma de y ao quadrado. Tá? E uma outra, que é a mais importante, a desigualdade triangular, inclusive é um caso particular dela, que é a desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? Tá? Que mostra aqui que para quaisquer vetores x e y que a gente tem em Rn, vale que o módulo do produto interno de x com y é menor ou igual à norma de x vezes a norma de y. Tá? Essa desigualdade de Cauchy-Schwarz é uma das mais importantes envolvendo norma e produto interno que a gente tem, tá? Generalizada pela desigualdade de Holder e depois por várias outras desigualdades, tá? Em análise funcional. Mas aqui a gente vai precisar só da Cauchy-Schwarz. Então, vamos provar só para a gente relembrar como que é a prova dela e por que nessa prova, que é bem simples, é uma prova para ilustrar a operação de como a gente age com o produto interno canônico e como a gente argumenta sobre isso. Então, bom, a gente pode supor que o x é diferente de zero. Tá? Porque se o x for igual a zero, obviamente aqui o produto interno vai dar zero, a gente vai ter zero aqui no lado direito, independe do y, a gente vai ter a igualdade aqui, né? Tá? Então, não tem muito o que mostrar se o x for igual a zero. Obviamente o mesmo vale para o y, não precisa argumentar isso. Tá? Então define um vetor u que é uma combinação linear de x e y. Tá? Para algum lambda pertencente a R, um parâmetro, né? Define u como lambda x menos y. A gente tem o quê? O que é a norma de u? Não a norma ainda, vai. O que é o produto interno de u com u? Tá? Porque a gente ainda teria que tirar a raiz quadrada disso aqui, né? Então o que seria a norma ao quadrado de u, vai? O produto interno de u com u. É o lambda x menos y vezes o lambda x menos y. Lembra? O produto interno é bilinear. Tá? Então a gente pode escrever isso aqui dessa forma que está à direita aqui. Tá? Lambda quadrado, xx, menos 2 lambda xy, mais o produto de y e y. E a gente sabe o quê? Que isso é maior ou igual a zero, por quê?
porque o produto interno é positivo definido, tá? Produto de U com U sempre é maior ou igual a zero. Ah, tá aqui, né? Escrito. Bom, toma então o lambda, que a gente definiu como parâmetro, como se ele fosse o produto de x com y dividido pelo produto de x com x. A gente sabe que x é diferente de zero, tá? Então o produto de x com x certamente aqui não é zero, tá? A gente pode fazer isso. E substitui isso, o lambda acima aqui. Isso vai dar o quê? Isso vai dar xy, produto de xy quadrado dividido pelo produto de xx, menos duas vezes o produto de xy quadrado sobre o produto de xx, mais o y maior ou igual a zero. Tá? Bom, rearranjando as coisas aqui, isso a ser o que? Claramente, o produto de xy quadrado é menor ou igual ao produto de xx vezes o produto de xy. Bom, claramente o que acontece aqui, tirando a raiz quadrada, vai somente ser o módulo de xy é menor ou igual a raiz quadrada de xx, raiz quadrada de xy, que é a norma de x, a norma de y. Tá? Acabou. Não é difícil perceber o quê? Que a igualdade ocorre, bom, obviamente quando um dos vetores é zero, né? Ou quando, aqui não é bem o x igual a y só, né? Assim, aqui é igual quando o x for uma combinação linear de y, né? Quando, sei lá, x são linearmente dependentes. Tá? É isso. Tá? Qualquer x igual a 1000, y aqui, para 1000 diferente de zero, também funciona, né? Tá? Então, devia anotar isso aqui lá. Ok. A norma euclidiana também induz uma distância, tá, entre os vetores, que a gente diz que a distância em x e y é simplesmente a norma de y menos x. A gente está acostumado, aparece lá desde geometria analítica, né? E ela também fornece um ângulo θ entre os vetores x e y, né? Tá, o θ é só o arco cosseno do produto interno de x com y dividido pela norma de x vezes a norma de y, tá? E aí olha agora essa definição, não vou provar essa fórmula com vocês aqui agora, mas observa aqui o que aquilo representa em luz da desigualdade Cauchy-Schwarz. Tá? E o x e o y são ortogonais se o xy é igual a zero. Tá? Então, se o xy é igual a zero, a gente tem que o θ é igual ao arco de cosseno é zero. E o arco de cosseno zero é exatamente π sobre 2, né? Tá? Então, isso funciona geometricamente. Aí a projeção escalar do x na direção do y é dada por essa relação. Tá? O xy, coordenado, o componente de x na direção y é a norma de x vezes o cosseno de θ, que é simplesmente o produto interno de xy dividido pela norma de y. O θ ali é o ângulo entre x e o y. Né? Então, todos aqueles conceitos geométricos que a gente tinha continuam funcionando nesse espaço Rn. E, finalmente, a gente termina por aqui, mas isso é super importante para a gente, que é o conceito de base ortonormal. Tá? Pega uma base B, um V1, V2 até Vn, em Rn, ela é ortogonal se, para todo elemento Vi e Vj que a gente tem ali, o produto interno deles é igual a zero. E ela ainda ela é ortonormal se, além de ser ortogonal, os vetores que estão nessa base eles são unitários. Tá? E aí, por exemplo, a base que a gente tinha construído, a base E, né, com os vetores E1, E2, En, para Rn ela é ortonormal. Tá? E além disso, algo que tem uma prova extremamente simples, mas eu não vou provar aqui, só vou escrever, tá? Que a representação de um vetor numa base, a gente lembra, a gente tem um produto interno aqui, numa base ortonormal, diz o quê? Que o x, aquele coeficiente que aparece, a gente sabe que o x pode ser escrito com combinação linear dos EIs. Tá? Agora, a questão do que aparece aqui, exatamente, o coeficiente que aparece na frente dos EIs é exatamente o produto escalar entre o x e os EI, e os EIs. Tá? Por quê? Bom, porque a gente tem aqui o que significa a projeção escalar, né?
tá? É o produto vezes a norma. Só que a gente sabe que os EIs, eles são unitários, então a norma do EI ali já é 1, tá? Então, ó, dá exatamente essa forma aqui, tá? Bom ter na cabeça aqui, tá? Bom, teorema. Todo espaço vetorial de dimensão finita com produto interno, ele admite uma base ortonormal. Tá? A gente mostrou uma para Rn, aí qualquer outro espaço tem outras bases, tá, ortonormais, e o próprio Rn tem mais bases ortonormais, e uma prova desse teorema pode ser fornecida com o algoritmo de ortonormalização de Gram-Schmidt, tá, que a gente vai construindo iterativamente uma base ortonormal a partir de um vetor. Não vou fazer esse algoritmo com vocês nesse curso, tá? Mas tá aí o nome, você pode olhar lá no seu livro de álgebra linear ou procurar alguma informação, uma descrição que esteja boa. Não lembro se a descrição do Wikipedia está boa ou não. Em inglês eu acredito que esteja, tá? Mas a gente não vai usar Gram-Schmidt diretamente, então eu não vou fazer ele aqui com vocês. A gente vai usar uma coisa um pouco diferente. Bom, então essa é a primeira parte do nosso resumo. Foi, né? A primeira parte do nosso resumo de álgebra linear. Tá? Na próxima aula, a gente vai estender um pouco desses conceitos para conjuntos afins. Tá? E depois para conjuntos convexos. Ok? Então, acho que por enquanto é isso. E até a próxima. Ops. É isso aí. Então, paremos por aqui e até a próxima.